Fala aí, Tripinha. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá vendo bem? Tudo certo? Como vocês estão? Como foram o dia hoje? De buenas. Chamar o JJ aqui, a gente inicia a nossa live. Deixa eu puxar aqui. Mandei. Tudo certo? E aí, Daniel? E aí, Augusto, como tá suas operações aí? Depois passa aí o direcional pra gente se posicionar contra. Se bem que ultimamente você tá indo bem aí nas suas operações, acredito eu. Eu não tenho certeza. Esperar o GG, a gente inicia, a gente vai falar hoje um pouco sobre opções, day trade em opções. O JJ vai passar aí o que ele acha, as opiniões dele. Falando em JJ, chegou aí. E aí, JJ? Tranquilo? Deixa eu ajustar aqui. Tá meio robótico aí, tá travando aí. Aí, voltou. E aí? Tudo certo? Tudo bem? Vamos. Hoje o tema, né? A gente falou, day trade de opções, a gente vai falar aí o que o JJ aconselha, se ele acha que é viável aí pra gente estar iniciando. A gente falou um pouco sobre isso na nossa live de quarta, né? Essa live passou, foi um ponto bem legal e quebrou bastante crença aí da galera que desci minha cadeirinha. Que acredita que é só entrar no mercado, no day trade, e não vai ter nenhum problema, ainda mais se está lidando com opções ali, que é uma coisa muito volátil. Então tem que ter um conhecimento prévio. Vamos esperar um pouquinho. Josiel, Angelice, Angelice, tudo bem? Se quiser já iniciar, DJ, falar um pouco aí conhecimentos básicos e qual nível para a pessoa chegar no day trade? Ela já pode iniciar assim de primeira? Você acha que seria recomendado essa situação? Passa um pouco aí dos seus insights, essa questão. Bom, vamos lá. Falando de opções, você ainda não tem nenhum envolvimento com opções, ou começou a ter envolvimento, desculpa, com opções fora de cogitação, porque você vai ter que entender muito bem a dinâmica das gregas, tá? E a maioria das opções, quando você trabalha com opções, é na venda ou na compra de volatilidade. Então, apesar da gente trabalhar em conjunto, delta, teta, gama, certo? No curto prazo, e o próprio Becker, que é a volatilidade, no curto prazo, a variável que mais vai contar é o gama, que é a aceleração. Então, qualquer micromovimento, se ele for um spike, algo muito rápido, que ele subiu ou caiu, vai afetar diretamente o seu PNL, o seu gráfico. E como não há muito valor extrínseco, que é aquilo que a gente coleta nas opções para realmente o valor que você tenta tirar o lucro dele, não tem quase nada ali, porque a opção está próxima para vencer. Então, você está fazendo trade totalmente direcional, principalmente em gama, né? E no delta. Então, não é serviço fácil, é adrenalina pura aí. E se vier contra você, pode acabar aí com dias e dias de lucro que você foi construindo aí aos poucos, entendeu? Antes de você entrar até num caso que a gente falou na nossa live, para quem não sabe nessa questão, o preço da opção é formada de VI e VE, né? E o VE vai ter ali embutido no VE taxa de juros, tempo, preço do ativo e volatilidade. Portanto, no dia do vencimento, se você for fazer estratégias de venda de volatilidade, o gama vai estar muito contra você. Então você não espera que tenha grandes oscilações no dia do vencimento. Então é um dia muito volátil, onde qualquer repico ali, qualquer oscilação de 2% faz assim sua opção oscilar uma coisa inimaginável, porque tem o gama muito forte, o gama é o que dá potência, é o que faz a opção sair de um centavo para R$ 1, assim que já aconteceu. E quando você está operando ali no dia, no day trade, aquilo vai estar contra você, se for fazer vendas de volatilidade e tudo mais. Então, você estará no ambiente ali de muita oscilação, onde você tem que estar atento para quê? Para que caso o mercado vá contra você, você consiga, por exemplo, reverter ou aceitar o prejuízo, estopar. Então, isso é a realidade de operar o day trade, né, Didi?
Você já passou, por exemplo, alguma situação, até o que já pedi para você comentar, uma perda assim bem interessante, bem expressiva, a ponto que a galera quebre esse anseio, esse desejo da galera de operar day trade em opções? E em fração de minutos aí, um day trade, eu levei embora 3 meses de lucro. Então, a gente vai lidar com esse problema, assim, de que. Minha mãe dando boa noite, mãe. Vai ter esse problema de que uma grande oscilação, se você está numa estratégia vendida em volatilidade, um teta positivo, para pegar esse último VE que tem ali no último dia, o gama vai estar contra você, como eu já falei. Então você tem que tomar muito cuidado, porque, como o DJ falou, se o mercado mexer pouquíssima coisa, você lembra quanto oscilou, DJ, para ter esse prejuízo? Foi um candle só, então dava aí por volta de meio sigma, mas um candle é o suficiente para te tirar. 1% assim que o mercado oscilar, você Nem já. chega nisso, porque se você parar e pensar, por exemplo, hoje eu fiz day trade, né? E foi até favorável, tá? E eu publiquei também de novo a, a boleta, né? Mas o que acontece? Você se expõe muito e hoje o mercado ele moveu menos de 1%. Então, quando você está falando aí 1%, é 0,01%, dependendo do valor que você opera. O índice, por exemplo, é muita coisa, entendeu? Então, estou falando de TIC, é coisinha ínfima. Então tem esse primeiro cuidado. Então, o que, por exemplo, o que seria o ideal, os pré-requisitos, assim, para alguém conseguir entrar no day trade, para alguém começar a operar? O que você acharia, fazendo um checklist, assim, por exemplo, tem que aprender Primeiro, já ter isso, muito isso. conhecimento de opções, saber manusear as gregas e muitas vezes, como eu estou operando gama, eu faço um scalp em gama, né? Então, eu tenho que fazer hedge de posição. Então, se vier contra mim, eu estar preparado, mas isso fração de segundo. Tem vezes que você não vai estar preparado com um candle só, você já está fora do jogo. Mas tem que entender disso aí. E principalmente a partir do momento que você está manuseando as gregas, a conta vem que meio automática na sua cabeça. Opa, subiu 3 pontos, deixa eu fazer short de 30 ações lá. Ah, tem 10 pontos no SPX, deixa eu comprar um SPY. Mas tudo já de maneira robótica devido à experiência que você vai trabalhando aí e adquirindo através do tempo, entendeu? Então, primeiro ponto, conhecer muito bem as gregas, já ter operado opções anos aí, vou dizer, tá? E depois se aventura aí no estoque, que são duas dimensões só, preço e tempo. Faz day trade de estoque, só para ver se o seu direcional, porque você está operando direcional da mesma maneira. Então, se o seu direcional está assertivo, sua mão está do tamanho bom, e dando resultado no day trade de ações, aí pensa a migrar de opções. Mas, tenha em mente, não ponha mais aquilo que você possa perder. Então, tem esses dois checklists, tem que entender esse manejo de grega, dado que você vai estar num dia onde o gama vai estar muito negativo. Oliveira passou para gente nessa questão. O gama negativo mostra para gente que a gente não espera uma grande oscilação. Então, você vê se o gama está muito negativo, você não quer que oscile quase nada. Se oscilar, você vai tomar um prejuízo muito grande. Então, tem que conhecer esse manejo. Como você pode tirar um gama negativo, e aí você vai ter que fazer uma estratégia comprada. Você vai fazendo esses manejos de estar com delta negativo, mas você acredita na alta, então você tem que ter um delta positivo. Então, todo esse manejo tem que estar na sua cabeça de tal forma que você consiga pensar de forma dinâmica. Tipo, você olhar ali o teta negativo e o gama e o delta positivo. E você já consiga balancear de uma maneira mais dinâmica. Porque se você não souber essa questão, pode ser que tenha um prejuízo bem grande operando day trade, né, GG? Uhum. E E pode falar, não pode falar. tenta dar o que a gente chama de squeeze, né? Apertar até o último centavo, porque o mercado, de uma hora para outra, pode voltar contra você. Então, o que eu não costumo fazer, eu não carrego para o vencimento até aí às 4 horas da tarde, entendeu? Então, eu busco atuar. O mercado abriu, eu já tenho uma noção, ele vai, abriu num gap de alta, num gap de baixo, então eu tomo um direcional no meu delta a partir daí, e se possível for, quando for 10h30, 11 horas, eu já atingi ali meu lucro, saco tudo, e acabou, entendeu?
Agora, quando não, daí maneja um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas nunca deixa aí depois de umas 15 para as 3 da tarde, porque quando chegar no fechamento de novo, tudo pode acontecer. Entendi. Então já é até interessante a gente fomentar essa questão de ter esse conhecimento prévio de opções para médio prazo, é onde a gente recomenda assim que inicie, porque você vai entender esse manejo, mas de uma forma que você consiga refletir alguns minutos, às vezes se você está fazendo um trade ali de longo prazo, você consegue refletir sobre horas, dias, ali você tem que pensar em segundos, né, Didi? Às vezes minutos. Então, quando você estiver bem nessa questão de manejo, entendendo, recomendando aqui até a nossa aula de gregas que tem lá no YouTube, modéstia à parte, uma das aulas mais completas, você vai entender toda essa dinâmica que a gente fala. Aí sim, você pode partir para as opções. DJ, queria saber agora de você, se você tem alguma dica para alguém que já esteja, por exemplo, nesse nível, como começar desse primeiro ponto, e o segundo, quais coisas ele deve aprender para iniciar no day trade, ou pode até citar alguém que você aprendeu, coisa desse gênero. Eu ainda dificilmente não encontrei brasileiros ainda, né, no mercado americano, que operam day trade. Tem poucos americanos que fazem day trade, da comunidade que eu busco aí, quando você vai ganhando networking, certo? Então, nesse network, então, day trade realmente não é para todo mundo. E o que eu aconselho, repita os mesmos critérios. Já ter uma experiência prévia aí com as gregas, com as opções no longo termo, entender de análise gráfica, fazer primeiramente a day trade com ações, que você está trabalhando só com duas, preço e tempo, só com essas duas grandes variáveis, porque depois o sistema em opções vai ficar bem mais complexo. E outro ponto, uma dica que é bem importante também, eu não opero notícias, mas o mercado opera, e principalmente no day trade. Então, um dia, por exemplo, que eu tomei tamanho loss, eu simplesmente esqueci que ia sair um relatório, e saiu um relatório no mercado americano, e só pela saída do relatório o Kendall deu um spike, entendeu? E daí me tirou do jogo. Então, para day trade, para os demais, eu não sigo tal tendência. Mas no day trade é bom saber se vai sair algum relatório, se alguém vai falar. Isso quando está programado. Mas ninguém sabe quando o Trump, por exemplo, vai mandar um próximo tweet. Isso vai mexer com o mercado, a barra, entendeu? Certo, certo. Pô, excelente aí. Se ficaram com alguma dúvida nessa questão aí para entender um pouco mais sobre day trade, a gente pretende bem mais para frente, uma coisa de longo prazo, falar sobre operar. A gente tem que pelo menos entender as operações no médio prazo, como você pode montar a sua carteira, estruturar a sua carteira utilizando as opções para ganhar em todos os cenários do mercado. Você pegar um cenário de consolidação, qual estratégia fazer, o manejo que você pode fazer, jogando para outro vencimento e tudo mais. Então, mais para frente a gente começa sobre esse conteúdo e agora vamos deixar aqui aberto para perguntas e respostas e a gente pega aí, vai interagindo, vai trocando uma ideia, dá um alô para a Graziane que está aí. Brigadão novamente pela presença. Quando quiser, convidado novamente lá no nosso Domingão. Então vamos lá responder. Vou pegar uma do João aqui. Como você coloca seu stop, DJ? Já deixa o desmonte das estratégias pré-estabelecido? Na Tasteworks não tem o stop loss. Então, o que eu costumo... Vou dar um abraço aí pro Sandro. Fala, Sandrão, tudo bem? Então, não tem stop loss. Então, eu costumo fazer a gestão no... Eu deixo a ordem de take profit já pronta. Chegou naquele preço-alvo, vai e fecha a operação. E fico olhando o mercado, se vier contra mim, lógico, eu sempre deixo uma gordurinha, se vier contra mim, e já atingiu ali meu ponto crítico, eu tenho um determinado, como eu vendo travado, você recebe um pouquinho de crédito. Então, da onde está a ATM, ainda tem uma gordurinha a ser queimada aqui. Dependendo da velocidade que chegou aqui no meu ATM e a gordurinha, eu vou administrando isso, daí é cálculo mental mesmo, é experiência mesmo. E daí eu cancelo aquela ordem de take profit que está na Tasteworks e já deixo uma ordem de fechar a operação a preço de mercado. Porque pode vir de uma vez e eu tomar um prejuízo ainda maior, entendeu? Então, o stop loss eu controlo manualmente, fechando ordem a mercado.
E o take profit, eu já deixo ele padrãozinho lá fechado, quando atingir aquele preço, vai e encerra a operação. E além disso, vale outro ponto, né? Que você une as de médio prazo com as de curto, na medida que, se o mercado cair muito e você começar ali a ter uma perda muito grande na sua estratégia de day trade, vocês têm o seu hedge, por exemplo, seja na put ou seja na call, te protegendo e te dando os ganhos caso venha afundar muito. Então, Sim, mas dói demais no coração, porque você sabe assim que se ficou 3 meses construindo um hedge, teta positiva, ele está lá, está amadurecido, entendeu? Você esperando uma queda tremenda, e é provável que a queda tremenda vem, e ele está aí para isso, e você tem que queimar aquele hedge contra uma estrutura que você fez de day trade, e em 5 minutos você perdeu 3 meses de lucro, entendeu? então não é brincadeira assim, não é coisa tão fácil. Eu não lido assim. Eu vi o JJ operando e por questão histórica ele não demonstra tanto, mas é uma coisa ali que você tem que ser bem rápido, a sua atenção tem que estar ali à flor da pele. Hiperfoco, sempre ali deixando abalar por ruídos externos ou coisa do tipo, essa é a chave. O estoicismo ajuda exatamente nisso. JJ, você utiliza análise gráfica para entradas ou tape win no day trade? Take reading, eu faço price action, né, análise gráfica, já monto a minha estratégia antes do mercado começar, então eu traço as minhas linhas e vejo a área de atuação onde eu quero fazer e atuo a partir daí. Então, um pouquinho antes do mercado começar, eu pego os mercados, eu opero o índice, né? Então, eu pego os mercados futuros, vejo o impacto do futuro no dia anterior e, a partir daí, eu traço o que eu chamo de trading plan, né? O plano estratégico, o setup para atuar naquele dia. E sigo a risco o setup. Não adianta tentar, mas o mercado continua a meu favor. Deixa eu apertar um pouquinho mais e tirar até o último centavo. Esquece. Entra naquela máxima que eu até falei, né? O trade é um eterno ingrato. Então você nunca vai ficar satisfeito nessa questão. Você fala, poderia ter deixado mais. Porém, se você deixasse, você provavelmente não teria saído e o mercado teria retomado e você teria perdido ali os lucros que você teve. Então, sempre, a melhor dica é ter um setup bem estabelecido. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, Dudu. Se eu colocar uma ordem no home broker com spread maior do que o spread da operação precificada pelo mercado, ele exerce pelo menor. Não, se colocasse um spread maior, não vai ser executado. Porque você tem que colocar um valor menor. E aí, se você colocar um valor muito abaixo, ele vai buscar um valor próximo do spread. Se aquele spread for baseado no book. Porque, por exemplo, na Clear, você monta uma trava de alta, ele vai pegar o último negócio das duas opções e elaborar o spread. Então, se na call ali que você comprou, o último negócio foi 5 centavos, e na call que você vendeu 8, o seu spread vai ser de 3 centavos. Porém, não necessariamente é esse spread, né? Porque você não quer pegar o último negócio já foi. Você vai ter que olhar o book. Se você quer comprar uma opção, você vai ter que ver quem está vendendo. Se você quer vender uma opção, você vai ver quem está comprando. E aí você pega o spread. Então, como na Clear eles pegam o último negócio, eu colocava 2 centavos abaixo, 1 centavo abaixo. Então, se você colocar acima, ele vai exercer pelo preço que está no mercado. Tentar pegar, né? Mas sua ordem vai estar acima, provavelmente ela não vai ser fechada, beleza? Fala, Júlio, tamo junto. Renato dando um alô aí. Se você usa Fibonacci, JJ? Eu utilizo o Fibonacci, tá? Mas no day trade eu faço só quando tem alguma reversão ou coisa do tipo, daí eu traço rapidinho, ele não está previamente traçado, entendeu? Então eu tracei lá as minhas linhas de suporte e resistência, o mercado foi por uma direção, daí eu aproveito aquela retração, faço uma retração Fibonacci para saber até quando vai dar, e chegou ali perto, eu já apago para não ficar poluído o gráfico, já tracei onde eu quero, novo topo, nova resistência, por exemplo, e assim que eu trabalho. O Sandro está perguntando se eu opero opção e índice, swing trade e day trade, respectivamente. Eu opero só opções, Sandro. O que acontece é que eu utilizo, por exemplo, no SPY, para fazer algum hedge de cauda, né? Eu, de vez em quando, opero as ações como parte das opções. Então, é meio complexo, mas é uma técnica chamada scalping gama, que à medida que o
o preço acelera para uma determinada direção e ela está ao meu favor, por exemplo, eu tenho uma call comprada no strike 10. Foi para 12, o que eu faço? O preço chegou a 12 e eu só tenho aquela call, eu não vou descascar porque eu não sei se o mercado vai continuar a subir ou descer, certo? Então eu vendo uma ação, são 100, uma opção são 100 ações, certo? Eu vendo 30 ações, não são 100, tá vendo? E daí se ele voltar aqui, eu compro de volta as 30 ações. Se ele continuar disparando, aquelas 30 ações já abateram do meu possível lucro do disparo, entendeu? E GG, você mandou até um vídeo, tem um vídeo, a galera consegue encontrar no YouTube? Se mandar mensagem aí pra gente ou pra mim, a gente consegue disponibilizar pra galera esse vídeo de scalping, só que tá em inglês, né, nessa questão. Quem souber aí, me manda uma mensagem aí, eu pego esse vídeo de scalping gama, mas, como a gente já falou, tem que ter toda essa bagagem. Tem que ter criado já um entendimento aí sobre manejo de gregas, para aí conseguir entrar nesse scalping de gama que, na minha visão, ainda é uma coisa mais Mesmo complexa. scalping gama de vídeos em inglês, eu tenho meu próprio setup, tá? Então, eu pretendo para a galera da comunidade, depois que quiser chegar aí no nível, quando a gente lançar a turma 2 do nosso curso, quiser chegar aí no nível faixa preta e começar a atuar no day trade, daí eu explico esse setup. Mas já tem que estar bem maturado já nas opções de médio e longo prazo. Isso. E para isso que a gente está ainda, para quem está na comunidade, amanhã e sai o módulo de análise técnica, e é sempre de médio prazo que a gente vai focar, tá? Para as operações que eu faço são focadas no médio prazo, mas para frente a gente vai desenvolvendo esse conhecimento prático e teórico, e aí a gente parte, se você quiser, para o day trade, né? Algumas pessoas podem se sentir mais confortável no swing trade, seja por tempo, seja por não ter não conseguir operar naquela insanidade do mercado e tudo mais. Ô Sandro, no mercado brasileiro, sim, a gente utiliza o OpLab, o Gabriel, aqui em cima, que é o cara do mercado brasileiro. O meu foco é o mercado americano. No mercado americano, eu uso a TD Ameritrade, eu uso a Tasteworks e tem uma plataforma paga que eu usei no passado só para desenvolver o meu setup. Hoje eu não utilizo mais, uma vez que eu readequei o setup e não preciso mais dessa ferramenta, chamada OptionVoo, que você paga e daí ele dá ali a dinâmica de cada uma das gregas. É bem mais rápido daí do que as plataformas gratuitas do Tasteworks e da TD Ameritrade. Então, no Brasil, sim, a gente usa o OpLab. Mas, no meu caso especificamente, eu só opero o mercado americano. Você também pode, caso você não queira pagar de início, você pode utilizar para ver a grade de opções, né? Para ver as opções, você pode pegar o Infomoney, você pode ir na própria Bovespa e ver as opções de certo ativo. Você pode pegar o Trade Map já dá para você fazer simulações. Tem também o site do Agrinei, que é o opções.net.br. Opções.net, isso. E a Excelente, respeito ainda diversos de estudos. day trade em opções no Brasil, a maior referência que eu posso te indicar é o meu amigo aí, Felipe Dendem Trader. Você pode procurar, Alessandro, por Dendem Trader. Ele acabou de fechar uma nova turma para curso na última semana, mas vira e mexe ele publica assuntos no Instagram dele, na própria página da web dele. Tem muito material. Vira e mexe ele está lá no nosso programa de domingo também, no Domingão das Opções. Ele é o cara de day trade de opções no Brasil. Só que a técnica que ele usa não tem nada a ver com a técnica que eu uso. Eu vou para o lado gráfico da coisa, faço todo o meu setup antes e ele opera na pedra, no book. Pegando um pozinho ali, opções de 1, 2 centavos, vendendo e ganhando nesse micro spread. São técnicas totalmente diferentes, tá? Mas em maior referência de day trade no Brasil, para mim, é esse meu camarada Felipe Dendem Trader. O cara é bom, o cara é bom. Vale aí, fica a dica, se quiser pegar day trade no Brasil. Também é insano, tá? Não muda o fato de ser algo insano. Ele fica com diversas telas, mas se você já se sente preparado, já tem esse conhecimento de fazer uma trava sem risco, ele utiliza muito, a gente até debateu, manejo de gregas, não é tão interessante porque fica no book, né? Mas essa ideia de encerrar uma operação, deixar sem prejuízo, sem chance de prejuízo, tem que ter antes de iniciar nesse tipo de day trade.
Cheguei atrasado, mas tenho feito vendas de opções no day trade. Vocês fazem com as estratégias consistentes, por exemplo, começar sempre depois trabalhar de acordo com... Bem, eu nunca testei. Já falando a pergunta da Graziana, eu não faço day trade. Ainda não cheguei nesse nível. É, Agora, falando nessa questão, você fica vendido na call e aí depois você compra seco travando de alguma forma, porque é a coisa que o JJ falou. Se você fizer isso de forma consistente ou de forma diária, provavelmente quando tiver uma grande deslocação ou o ativo subir muito, a sua call ela vai se valorizar tanto, você vai ter um prejuízo tão grande que você vai ver que não vale tanto a pena você ficar buscando isso, dado o risco que você tem aí escondido que você não está percebendo. Então, toma muito cuidado se você for fazer essas vendas a fim de tirar esse lucro, essa depreciação que a opção tem com o tempo. Tá? Então, se for pensar, tenta adotar uma outra estratégia. Pode só passar para o JJ. Mais ou menos, bem resumidamente o que eu faço. Eu já começo travado e assumo um delta direcional. Então, um delta positivo esperando que o mercado suba. Daí, essa minha trava, se é uma borboleta ou uma trava comum, qualquer operação travada, eu vou diminuindo esse spread à medida que o mercado vai subindo para reduzir o risco caso eu tome um rebound, caso o mercado volte contra mim. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, à medida que você vai... Mas aí é para a opção a seco. À medida que a opção a seco vai subindo, eu vou vendendo, se é uma call a seco, eu vou vendendo, vou ficando short no papel. Então, subiu 2 pontos, eu fico 30 ações short. Subiu 6 pontos, fico 60 ações short. E daí, quando tiver um rebound e voltar contra mim ali perto da call, eu fecho a posição vendida do papel. E daí eu elimino, porque você tem que ter em consideração que o gama, quando o gama está favorável, o teta está desfavorável. Eles são totalmente inversos. Então, quando você tem o gama a seu favor, está explodindo lá, se parar a explosão, o teta vai correr muito rápido, você vai perder muito valor ali. Então, é onde eu mesclo essas ações com as opções. Então, papel e opções para poder trabalhar esse gama, esse cálculo. Sim, a gente estava até falando, só saiba que, bom, só que nessa questão de vender essa call, tem esse risco ainda se você ficar muito tempo exposto, tá? Só toma cuidado. Eu, não sei o DJ, nunca fico com uma call vendida descoberta. O DJ eu acredito que não. Então já é uma coisa, só passando aqui, né, o que eu não acho tão interessante, porque eu já vi gente me quebrando, né, até o fundo, como é que chamava de JJ? O que operava isso. Eles faziam isso no gás, assim, de forma consistente, dado que o gás não tem uma grande deslocação. Fizeram durante mais de 3 anos, eu não lembro quanto tempo teve o fundo, e acabou que o gás deu uma explodida, essa call se valorizou tanto a ponto que eles não tinham dinheiro para margem, tiveram que... não tinham dinheiro para aceitar esse prejuízo e o fundo acabou fechando com prejuízo enorme por conta dessa call vendida. Né? Só quero te passar esse risco e eu não gosto muito dessa estratégia por conta disso, tá? Mas é sempre de cada um, só quero te mostrar que eu não acho o caminho tão interessante. Tripinha falando uma dúvida fora day trade. Se estou vendendo uma call de AU, strike 18, por exemplo, tem AU, mas não quero ser exercido. Chegar a 17 e eu encerrar, eu embolso essa variação até 17? Sim, possivelmente. Se você tem um strike a 18, depende de quando você vendeu o seu strike, né? Se você vendeu no strike 18 ela estava próximo do 18, e daí o mercado caiu, porque quando você vendeu aqui, o delta é negativo. Daí sua opção vendida de call valorizou, daí você encerra com lucro. O problema é quando você vendeu a call no 18 e o preço do Yahoo estava 14. E daí subiu até o 18. Então, quando você for encerrar aqui a call, ela vai estar no prejuízo. Porque ela vai estar mais cara e aí você vai pagar mais para desmontar. Tá? Então, eu falei, peraí, porque depende do momento em que você vendeu essa call no strike 18. Se você vendeu com o ativo a 19 e caiu, aí você conseguiu embolsar um dinheirinho. Né? Mas se foi o contrário, aí não. Aí você vai ter que aceitar o prejuízo. Então, tudo parte de timing. Sendo importante essa questão. O timing que você vendeu essa call e o preço que estava ativo naquele momento. Pegar mais umas perguntas, pegar mais umas 3 aí.
aí já encerra a nossa live. Vão mandando aqui, galera, depois, quem quiser Vamos aí, dando passo. coraçãozinho aí também, que eu não tô vendo muito Isso coraçãozinho aí. subindo hoje aí. Depois, se quiser, pedem lá, eu mando o link do vídeo do scalping para quem já tiver no nível, como eu já falei. Vou ver se tem uma pergunta mais expressiva. Mas O eu Felipe não fui mandou. teu a risco, hein? Por isso que eu tô te falando. Uhum. É verdade que não tem pozinho nos Estados Unidos? Seja estilo você tem utilizado no day trade, JJ? Como funciona essa Pozinho, questão? tem pozinho dos Estados Unidos. É, o problema é que você paga 1 centavo para comprar o pozinho e 50 centavos de corretagem. É, você paga mais na corretagem do que na operação em si, né? Então Uhum. tem essa diferença. No Brasil aí a gente tem a corretagem zero, mas na real a TD também tá com a corretagem zero, né, DJ? Não, para opções 65 para Ah, para abrir, 65 opções? para fechar. Ah, entendi. Fala aí, Vicenzo. Tamo junto, irmão. O João falando, a gente pretende em dezembro, talvez mais para frente, não sabemos ainda, porque a gente está com a primeira turma e a gente está soltando módulos semanais, a gente quer pegar eles, mostrar tudo que tem que aprender sobre opções, está passando análise técnica, passando setups, já vai passar amanhã para a galera, já fica aqui 2 setups, então a gente tem que primeiro ensinar os nossos alunos, mostrar as operações, mostrar o caminho, para depois a gente pensar em pegar outros alunos para a nossa comunidade, tá bom? Mas fica ligado que mais para frente aí teremos outras novidades, mas agora o foco é no pessoal que está lá, no pessoal que confiou na gente primeiro, tá bom? Mas fica ligado aí que novidades em breve. Graziane falando, no caso do lançamento coberto, você vende a call, mas o papel afunda. O que fazer? Bem, nesse caso, o que já aconteceu comigo, eu já fiz poucas vezes lançamento coberto, a fase dando alô aí. Se afundar, você vai embolsar o prêmio da call, por quê? Porque você vendeu R$ 1, a call se desvalorizou à medida que você vai ter um novo dinheiro agora. Então, se o ativo caiu, você pode recomprar o ativo, você pode comprar mais, aumentar a sua mão no ativo, dado que você já embolsou um dinheiro da sua call que você vendeu. Entendeu? Então você pode fazer esse tipo. Quero saber também a opinião do JJ. Você pode. Se é Pode para falar, buy and JJ. hold, se você já fez É. o lançamento coberto, pensando que, eu tenho esse papel, gosto desse papel, quero manter ele na minha carteira, fez o lançamento coberto, o papel caiu, essa call desvalorizou, pega o que você lucrou dessa call, compra mais papel. Uhum. Você pode também montar uma outra estrutura, aumentar, dado que você já embolsou, você compra uma trava de alta, ou você aumenta a sua posição na call com o lucro que você conseguiu na sua call vendida também. É um tipo de maneira que você pode fazer, ou você aumenta na put, entendeu? Você pode ficar fazendo esse tipo de manejo. Deixa eu pegar uma aqui do que. Deixa eu ver. Fala aí, irmão. No caso de eu ter uma trava de alta, caso o meu strike fique muito abaixo do preço da ação, posso montar outra trava para puxar o strike para cima? É a melhor forma? Calma aí. Caso o meu strike fique muito abaixo do preço da ação, posso mostrar. Tá. Seria mais ou menos, JJ, tá a trava de alta, o ativo caiu, trazer essa trava de alta para baixo. Isso seria mais interessante caso fosse uma trava de alta na put, né? Porque aí você fazia essa rolagem e receberia mais para trazer a trava perto do dinheiro. Então, na trava de alta na call, você pagaria nessa montagem, né? Porque você já ficou no prejuízo quando o ativo afundou. E aí você pagaria de novo para trazer. Pode ser interessante também, né? Mas eu acho que esse manejo seria mais legal, por exemplo, num possível aerocondor, dado que se o ativo caiu, a sua trava de baixa na call se valorizou, e aí você traz a sua trava de alta na put mais perto do dinheiro, e aí você vai fazendo esse manejo assim, sempre trazendo as travas perto do dinheiro. Tá bom? Então esse é um tipo de maneira que você pode fazer. Com o lucro, com o DJ deu uma travada aí, já já ele volta, dá um alô pro Tripinha, e aí, Tripinha. Com o meu lucro com venda de call e put tendo papel, fica parado? Bem, peraí, com venda de call e na venda de put, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Acho que o JJ, deixa eu ver aqui, chamar ele de volta rapidão. 2P, eu já explico a questão.
Então, nesse exemplo, tá? Quando você faz essa estratégia que a gente fala muito, você faz uma venda de put com o intuito de comprar o ativo no strike da put vendida, tá? Você vendeu a 10, você aceita antes de entrar na operação que você vai comprar 10. Na venda de call, você vai ganhar de ambos os lados, caso o ativo fique parado. Mas se o ativo subir, você vai ter que entregar o ativo pela venda de call, você vai embolsar essa put, você pode trazer a put mais perto. Há diversos manejos que você pode fazer. Mas para você ganhar na call e na put, o ativo teria que ficar parado a ponto que o teto ia corroer as suas opções vendidas e aí você embolsar esse dinheiro e poder aumentar, por exemplo, a exposição no ativo que você fez essa operação. Né? Se você fez em Yahoo, é o que a gente fala, você embolsaria esse dinheiro e compraria mais Yahoo, por exemplo. Certo, JJ? Deu uma travada aí? Tudo certo? Deu. Tô de volta. Deixa eu pegar mais uma aqui. Vou pegar uma última pergunta. O Anderley falando oi. Felipe, Franklin. Vamos pegar uma última pergunta, saideira. Aí lembrando que domingão, a gente tem o nosso Domingão das Opções. Vão lá, é uma live aí bem interativa. A gente toca em diversos assuntos como se fosse uma conversa. Realmente ali uma conversa dinâmica, é o que a gente debate entre si. Só que ao vivo a gente fala sobre diversos temas. O domingão passado a gente falou sobre essa novidade aí que foi o Maurício, né? As opções de Bitcoin, a gente passou em commodities, operações com commodities. O JJ também falou sobre, não sei se foi no passado, um possível manejo de desvalorização era da Seagull, né? Que você Uhum. falou. Um manejo que você pode fazer. Eu Então, acho que é você bem não vai legal. achar o programa mais cômico falando de um assunto tão complexo. Só pessoas legais, né? Ainda mais que a gente tem a Vanessa. Bertucci, fala aí, Bertucci, estava aí na live? Acabei nem vendo. Bem, vamos encerrar por aqui, já deu aí 37 minutos. Quer dar suas considerações finais, DJ? Só lembrando novamente que domingão aí tem a nossa live, então não percam. Bora lá, se quiser Bom, dar as considerações. faço sim. Galera, brigadão por tudo aí. Vejo vocês aí no Domingão da Opção. Resumindo, day trade é insano, tá? Então, primeiro acostume a ganhar com o mercado no longo prazo, no médio prazo. Daí, nada mais é do que uma gestão de fractais do Mandelbrot, a gestão do tempo. A mesma coisa é o seu intervalo de trade, entendeu? Então, começa ele mais longo, sabe que quando virar contra você o trade, você já tem um setup previamente programado, e daí você tem que executar esse setup. Só que no day trade, em fração de segundo, você é posto à prova com relação a esse seu setup. Tá? Então fica aí a dica, não é para qualquer um, mas estamos aí à disposição para ensinar e principalmente para trocar ideia. Porque quem é soberano aqui não sou eu, é o mercado. O mercado vai para onde ele quiser. Então é bem legal a ideia da comunidade do Walmart, que a gente vai trocando essas experiências, e à medida que vocês vão aprendendo também, a gente cresce junto, entendeu? Então, fica aí, meu agradecimento, e vejo vocês no Domingão das Opções, lá no YouTube. Segue a gente lá. Até mais. Um abraço. Tchau. Até mais, galera.